Muito bem, queridos. Boa noite. Boa noite a todos vocês que estão conectados aí conosco, conectados aqui com o Canal Educação através do YouTube, também conectados conosco através do IPTV. Eu sou o professor Técio Câmara, sou professor de Biologia aqui do Canal Educação. Satisfação em tê-los conosco mais uma vez. Hoje, 17 de agosto de 2022, já passamos do meio do mês, né? Rapaz, que coisa! Então, estamos começando, portanto, a nossa aula de Biologia da EJA, sexta etapa. E na sexta-feira, né? Você sabe que a gente tem aquela aula relacionada às ciências da natureza, que é a área lá do aprofundamento, bem bacana, né, gente? Tá certo? Então, bem legal, bem bacana, uma satisfação muito grande estar com vocês. Deixa eu dar aqui um abraço para os polos que já estão conectados aí conosco. Colônia do Gurgueia, Hugo Napoleão 1 e 4, Jeromênia, Lagoinha do Piauí, que mais? Queimada Nova, Santa Cruz do Piauí, São Miguel da Baixa Grande. Então, um abraço para todos vocês aí, sejam todos muito bem-vindos. Vem comigo. Vamos começar aqui a nossa aula de hoje, 17 de agosto, cujo tema é mapeamento genético, sequenciamento genético dos seres vivos. E aí, meu amigo, eu vou começar a nossa aula fazendo aqui uma análise do sequenciamento do mosquitozinho, aquele carinha chatinho, né? Bem complicado, aquele rapazinho lá que é responsável por gerar problemas para nós. E aí, pessoal, e não é pouco problema não, viu? O Aedes aegypti é transmissor de um monte de doença, entre elas a dengue. E você deve lembrar que a dengue é uma doença perigosa, que pode inclusive levar o indivíduo à morte. Então, olha o que está dizendo aí, análise. Pode ajudar a explicar a ligação simbiótica entre mosquito e os vírus da dengue e da febre amarela. Sequenciamento do genoma do Aedes aegypti. Então tá aí, ó. Ele está dizendo que um consórcio de pesquisadores de vários países, inclusive do Brasil, deu mais um importante passo na luta contra doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, a dengue e a febre amarela. Né? Aí ele colocou o genoma do mosquito, acaba de ser sequenciado, o que pode fornecer pistas sobre a interação do vetor com os vírus. Ou seja, ele está dizendo aí, galera, que o fato de apresentar, de se poder fazer um sequenciamento do material genético do mosquito, nos dá também a possibilidade de descobrirmos essa relação entre os vírus, né, o da dengue e o da febre amarela, e o mosquito. Não é porque a gente fica pensando assim, cara, por que a gente tem vamos dizer, por que a gente tem o mosquito da dengue, né, tem uma relação tão próxima com o vírus? Por quê? O da febre amarela, o da dengue, né, chikungunya, zika. Então, eles acham que sequenciando o material genético do mosquito, se consegue chegar a uma, vamos dizer, resposta para isso, tá certo? É isso que eles estão colocando. Tecnologias do DNA, olha só. Quais as tecnologias empregadas para que fosse possível sequenciar o genoma do Aedes aegypti? Ou seja, de que maneira eu posso, utilizando
o sequenciamento do Aedes aegypti, de que forma eu posso chegar a essa resposta? É isso que ele está perguntando aqui. É isso que ele está colocando aqui, tá? Tem possibilidade de eu chegar a essa resposta, sim ou não? Então, o texto anterior é um convite a uma área da biologia extremamente rica, né? Trata-se da engenharia genética e também da tecnologia do DNA recombinante, tecnologia do DNA recombinante, que hoje é utilizada exaustivamente. Então, olha aqui o que ele está colocando, que nas últimas décadas, a engenharia genética gerou conhecimentos que se converteram em tecnologias importantes para o dia a dia do ser humano. Professor, o senhor pode, por gentileza, nos dar um exemplo do que ele colocou aí agora? Janaína, volta aqui para mim, por favor. Deixa eu dar um exemplo aqui para os meus alunos de uma tecnologia, advinda da tecnologia do DNA recombinante, do conhecimento da engenharia genética, da biotecnologia, que me leva a esse resultado. Ou seja, que me mostra de maneira muito clara que houve uma melhora substancial no dia a dia de muitas pessoas no mundo todo, não só no Brasil. Eu vou dar um exemplo para você. É possível que aí em sua casa tenha alguém que faça uso disso. Se você não é diabetes, e eu espero que não seja, tá? Pode ser que alguém da sua família seja. Creio eu que alguém da sua família seja. Seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, enfim, seu avô, sua avó, papai de mãe, de pai. Então é provável que alguém aí seja. E é provável que essa pessoa faça uso de uma substância que é injetada todo dia. Essa substância se chama insulina. A insulina é um hormônio produzido naturalmente pelo pâncreas, pelo nosso pâncreas, pelas ilhotas de Langerhans no pâncreas. O nosso pâncreas, então, produz insulina. E esta insulina, ela é quem vai controlar as taxas de glicose. Olha lá o que eu estou falando, hein? A insulina é quem vai controlar as taxas de glicose no nosso sangue. Se você não a produz pelo seu pâncreas de maneira natural, diariamente, então você tem que injetá-la. Antigamente a insulina era produzida pelo pâncreas de animais suínos. Cara, um processo extremamente demorado, altamente dependente, tá? E um processo que também era custoso demais, alto custo. Através do uso da tecnologia do DNA recombinante, hoje se produz insulina de maneira rápida, fácil, acessível e a baixo custo. Ou seja, olha aí o que possibilitou o conhecimento do material genético. Olha o que possibilitou o conhecimento sobre as enzimas de restrição ou endonucleases. Olha só o que possibilitou o conhecimento da engenharia genética, da biotecnologia, dos plasmídios bacterianos, do uso das enzimas de restrição. Ou seja, todo esse conhecimento nos permitiu fazer uso e chegarmos a algumas das mais importantes, de um dos mais importantes produtos que a gente usa no dia a dia, né? Porque, meu amigo, eu vou lhe contar, sem insulina o indivíduo morre, tá certo? Sem insulina o indivíduo morre, ele não sobrevive, não adianta nem discutir. A biotecnologia moderna, que se chama de genética molecular, né? Ela tem sido um campo de estudo muito amplo, propiciando o desenvolvimento da biotecnologia. Ela corresponde a técnicas que permitem o uso de organismos
para a produção de substâncias úteis ao ser humano. Então, nós temos aqui o quê? Com os avanços do conhecimento científico, surge uma nova biotecnologia que inclui modernas técnicas de manipulação do DNA, que vai permitir o quê? Manipulação do DNA. Olha isso. Aqui nós temos um ponto importante. Aqui nós temos um ponto importante. Manipulação do DNA. Isso é o que possibilita que tudo possa acontecer. Manipulação do DNA. Do contrário, eu não posso fazer nada sem a manipulação do DNA. Manipular o genoma dos organismos, mexer no material genético, fazendo com que esse material genético possa ser modificado para o bem do indivíduo, né? Para o bem do indivíduo. O bem da ciência. O bem do indivíduo que vai, vai passando o tempo, e você precisa, evidentemente, né? Com o tempo passando, você precisa ir surgindo novas ideias, surgindo novas tecnologias, que nos possibilitará fazer alguma coisa que não tinha como ser feito antes. Não tinha, cara, não tinha a menor possibilidade, tá? E aí eu tenho a seguinte situação na genética molecular e suas aplicações. Os avanços da engenharia genética permitiram conhecer, sequenciar, alterar o código genético de um ser vivo, né? Manipular essas informações genéticas ao bel prazer. Bel prazer, entre aspas. Bel prazer, entre aspas. Porque existem limites. E esses limites, aos quais eu faço referência agora, são os limites da ética. Eu não posso simplesmente mexer no material de um ser humano, fazendo com que esse material, uma vez manipulado, uma vez mexido, né, traga, evidentemente, alguma coisa, por exemplo, de ruim. Se eu não tenho condições de manipulá-lo de maneira adequada, se eu não sei fazer, eu não faço. Mas como eu posso, nos dias de hoje, fazendo manipulação do DNA, como eu posso citar aqui algumas aplicações? Vamos lá, professor, algumas aplicações do dia a dia, não é? Vamos lá, então. Serviços de aconselhamento genético que vão certamente evitar que algumas doenças possam ser transmitidas em uma determinada família. Identificação de pessoas com base na análise de DNA. Identificação de pessoas com base na análise de DNA. Quer dizer, de que forma eu posso identificar pessoas analisando o DNA dessas pessoas? Né? É assim que eu consigo fazer os chamados, por exemplo, testes de paternidade. A identificação aqui fica por conta, por exemplo, de uma pessoa que morreu e não se tem a identidade. Ou de acidentes, como acidentes aéreos, onde as pessoas normalmente são carbonizadas, que não há condição de se identificar ali de imediato quem é ou quem são essas pessoas. Produção de medicamentos. Medicamentos, professor? Sim, como a insulina que eu acabei de citar. Como, por exemplo, as vacinas agora contra a Covid, né? Vacina da Pfizer. São vacinas que mexem, que utilizam material genético. Olha aí alguns dos nossos exemplos aí. Eu manipulo o chamado DNA recombinante e na manipulação desse DNA recombinante, eu obtenho, portanto, um novo material genético. Eu obtenho um novo material genético. Então, olha aí as chamadas enzimas de restrição, também conhecidas como
endonucleases, enzima de restrição ou endonucleases de restrição. Professor, que enzimas são essas? Tá? Que enzimas são essas? São enzimas que foram descobertas por acaso, como muita coisa na ciência também o é descoberto dessa forma. E essas enzimas, elas permitem, nos dias de hoje, que você possa fazer cortes em determinados pontos específicos do material genético. São essas enzimas, também conhecidas como tesouras moleculares ou tesouras químicas, que vão cortar esse DNA em determinados pontos, fazendo com que eu possa, a partir daí, desse corte do DNA, em pontos bem específicos, eu possa manipular esse DNA da forma que eu achar que é necessário. E são as chamadas enzimas de restrição. E daí vem a história da tecnologia do DNA recombinante. Por quê, professor? Tecnologia do DNA recombinante, esse termo, essa terminologia, né, adotada aí, ela descreve técnicas, né, técnicas modernas, né, em biologia molecular, tá certo? Que vão permitir, deixa eu grifar aqui direito, técnicas modernas em biologia molecular, que vão permitir mudar a constituição do material genético, vão permitir mudar a constituição desse material genético. Essa constituição, essa mudança só é possível quando eu tenho a chamada tecnologia do DNA recombinante. Aí sim, eu consigo, aplicando essa tecnologia, fazer essa mudança. É possível, né? É possível. Por exemplo, no caso da clonagem, da ética futura, como é que fica essa situação? Porque a clonagem, na verdade, para eu poder clonar um determinado ser vivo, eu preciso conhecer o material genético desse indivíduo, eu preciso sequenciar o material genético desse indivíduo. Eu preciso fazer mudanças, manipulações, mexer nesse material genético. Do contrário, eu não tenho como. Eu não tenho como, meu amigo. Então, como é que eu faço isso? A clonagem. Foi o caso que aconteceu, por exemplo, com a ovelha Dolly, que teve seu núcleo, o núcleo de uma célula somática retirado, pegou-se o óvulo, o núcleo da célula somática foi inserido nesse óvulo, e esse óvulo foi colocado em uma ovelha, uma terceira ovelha, onde foi feita a gestação desse, agora não mais um óvulo, agora sim uma célula somática, tá? Agora nós chamamos aí, portanto, de célula ovozigoto, né? E aí gerou uma ovelha que recebeu o nome de Dolly, né? E que essa ovelha teve o seu material genético igual ao material genético da ovelha que lhe deu origem, ou seja, daquela que foi tirada lá o núcleo, tá? Uma outra aplicação da genética molecular, e daí eu preciso conhecer o sequenciamento genético do indivíduo, porque como é que eu vou produzir uma insulina, que é um hormônio? Como é que eu vou produzir insulina, que é um hormônio muito importante, se eu não consigo, se eu não sei qual é o gene responsável pela produção dessa insulina? Eu não conheço esse gene. Se eu não conheço, como é que eu vou produzir? A insulina é produzida através de uma expressão de um gene. Eu preciso, para isso, então, conhecer que gene é esse. Do contrário, eu não tenho como fazê-la se eu não conheço o gene. Então, mas se eu sei qual é o gene, então eu tenho como, o gene da insulina, eu tenho como fazer isso acontecer. Como? Eu vou
cortar o DNA, um plasmídio em pontos específicos, eu vou inserir o gene que me interessa, né? E depois eu vou fazer o anelamento. Eu vou unir essas partes que foram cortadas, refazendo, reconstruindo o plasmídio. Uma vez que esse plasmídio é reconstruído, eu recoloco esse plasmídio na bactéria, e quando a bactéria for sintetizar suas próprias proteínas, uma delas certamente será a insulina. Beleza? Não é legal isso daí, cara? Olha aí. O vetor da bactéria, gene da insulina, com a ajuda da enzima ligase, o DNA humano é então ligado ao plasmídio, e 3, o plasmídio recombinante é introduzido na bactéria hospedeira. Então eu tenho, portanto, o processo concluído. Aí sim, tá? Aí sim. E o projeto Genoma Humano, professor, ele visava o quê? O projeto Genoma Humano, pessoal, que foi concluído em 2003, ele teve 99,99% concluído. Só para não dizer que foi 100%, porque pode ser que tenha uma coisa ou outra que eventualmente não possa ter sido lido, né, adequadamente. Mas se nós formos analisar, o projeto Genoma Humano, o famoso PGH, que teve a participação de vários países, inclusive o Brasil, tá? Sequenciando, portanto, o DNA de um ser humano, né? O DNA do ser humano, teve por objetivo, se saber a sequência do DNA, então se eu conheço a sequência do DNA humano, obviamente eu consigo, a partir daí, dizer, olha, cara, o gene tal, que está localizado no cromossomo tal, no locus tal, ele é responsável por determinada característica. Essa é a ideia. Esse foi o objetivo. Identificação de genes que causam predisposição a doenças, utilizar isso daí no aconselhamento genético, né, aumentando as chances de uma determinada família não vir a ter filhos com problemas genéticos, identificando predisposição de doenças metabólicas, como, por exemplo, a fenilcetonúria, tá? Que é identificada lá no teste do pezinho. Se eu consigo identificar isso anteriormente, melhor ainda. E produção de remédios que atuem, né, numa certa eficácia, evidentemente, e a eficácia que eu estou aí me referindo é o caso, por exemplo, da insulina. Tá certo? Não sei se vocês lembram de um filme, se não, fica aí a dica, hashtag fica a dica para o seu filme de hoje à noite, quando terminarmos as aulas aqui do canal Educação, né? A gente poder assistir um pouco esse filme, tá? A galera de Lagoinha do Piauí, os nossos alunos estão achando o conteúdo um pouco complexo. Galera de Lagoinha, porque infelizmente esse conteúdo realmente é um pouquinho mais complexo, porque ele requer conhecimentos sobre genética, conhecimentos sobre biologia molecular, tá bom? Mas a aula vai ficar na plataforma, vocês podem rever, né, quantas vezes vocês quiserem. Eu estou aí aconselhando vocês que assistam a esse filme. Esse filme é interessante, aí o filme Gattaca, a experiência genética, porque ele coloca de uma maneira dramática, né, no cinema, né, a parte de cinema, que mostra como o nosso material genético é manipulado. E é interessante a gente conhecer um pouco sobre isso. Eu não vou nem aqui dar nenhum spoiler aqui do filme, não, para que vocês possam assistir. Mas aqui tem só uma sinopse bem rápida. Vincent Freeman sempre sonhou em viajar para o espaço, mas não pode, por ser considerado geneticamente inferior, né? Ele decide desafiar seu destino comprando os genes de Jeremy Morrow e assumindo a sua identidade. Freeman entra para o programa especial Gattaca e se apaixona por Irene. Irene é essa aqui, ó. Aí, ó.
Uma investigação sobre a morte de um oficial de Gattaca complica os planos de Vincent. Aqui é o Vincent. E aqui é o Freeman, Jeremy Freeman. É o cara que vai emprestar o seu material genético, né? Cara, o filme é bem interessante. Vale a pena você assistir, hein? Vale a pena você assistir. É um filme muito bacana, tá? Aconselho que vocês deem aí uma assistida. Outro filme, né, no caso é uma série, né? Que passou muito tempo na Rede Record de televisão, né? Que é a série CSI, Investigação Criminal. A série fez tanto sucesso, galera, tanto sucesso. Volta para mim aqui, por favor, Janaína. Janaína Dornelles, volta aqui. Fez tanto sucesso essa série que ela fizeram desdobramentos. Que desdobramentos? CSI, aí fizeram CSI Nova York, CSI Miami. Teve outros? Teve uns 2 ou 3 aí, além desse, vamos chamar assim, de original, né? Teve uns 2 ou 3. De tanto sucesso que fez essa série aí. Cara, bem bacana mesmo. Eu acho que vale muito a pena você também pegar aí de vez em quando. Professor, aquilo que acontece na investigação criminal é mentira? Gente, ou é só por causa da série? Como é que é? Pessoal, tirando a parte em que eles adivinham não, né? Veem, tem aquela visão quando chega no lugar do crime, que isso aí não existe, é óbvio. Todo o resto é verdade. A coleta do material biológico, enfim, né? Todo o resto é verdade, tá bom? Aí um exemplo de fake news, que é um outro ponto que nós vamos abordar na nossa aula de hoje, né? Um exemplo clássico de fake news, aí ó, o pessoal durante esse período aproveitou para mandar fake news aí, ó, né? Isso aí foi saude.gov.br/fake news. Por que é falso? O que ele está dizendo? Rússia anuncia que criou cura para o coronavírus. Teve isso nessa época, né? Rapaz, é um negócio incrível. Olha lá. Isto é fake news. O que está dizendo lá? A principal fonte de vírus corona é encontrada. Principal fonte. Acontece que muitos telhados em Wuhan, província de Hubei, estão fortemente infestados de morcego de crisântemo. Um tipo de morcego que carrega o vírus em seu corpo. Olha, ó. Isto é fake news, ó. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, não existe nenhuma comprovação científica que o novo coronavírus veio desses animais. Gente, um outro ponto importante da nossa aula de hoje é falando sobre as fake news. E o quanto uma fake news atrapalha fortemente, né, o trabalho sério, o trabalho honesto, o trabalho decente de profissionais, principalmente na área da saúde. E aproveita, num período de pandemia, aí, meu amigo, o negócio complica. Volta para mim aqui, por favor. Queridos, nós vamos para as nossas questões agora, né? Eu estou colocando para vocês a primeira aí, eu quero pedir a participação de vocês, tá bom? Vamos lá? Olha a primeira na tela, por favor. Diz assim, ó. Os itens abaixo referem-se à estrutura do DNA. Nós falamos sobre manipulação do material genético hoje aqui, né? Foi isso, manipular material genético. Então, a gente precisa trabalhar esse conteúdo, fazendo questões. Então, tá aí, ó. Estrutura, composição e função. Tá aqui, estrutura, composição e função, né? Então, eu tenho aí os 3 níveis: estrutura, composição e função. Estrutura de dupla hélice ou cadeia simples. Ele está perguntando sobre o ácido ribonucleico, ou seja, ele está perguntando sobre o RNA. Ele está perguntando sobre o RNA, sobre o ácido ribonucleico, tá? 1 minuto só, não precisa mais que isso. E eu volto
com o gabarito e o comentário para essa questão. Até já, 1 minuto. Né? Vamos lá? Cadê os polos aí? Vamos lá, galerinha, vamos participar. Gabarito letra D de dado. 2.1a. O RNA ele tem estrutura de cadeia simples, tá certo? Ele tem presença de uracila. Você lembra lá dos conteúdos iniciais sobre material genético? E o RNA é responsável pela síntese proteica. Transcrição gênica é DNA, dupla hélice é DNA, presença de timina é DNA. Questão de número 2. Já está aí na tela, hein? Diz assim, ó. Assinale com V para verdadeiro ou F para falso as afirmações abaixo referentes aos aspectos moleculares envolvidos no desenvolvimento de transgênico. Então, eu tenho aí 4 itens diferentes. E eu quero que você me diga quais são verdadeiros, quais são falsos. Essa daí é tranquila. 1 minuto só e eu volto com o gabarito e o comentário. Até já. Tá aí então, gabarito, cadê a galerinha aí? Coloca o gabarito. A Cícera Imaculada tinha colocado, acho que na questão anterior, letra D de dado, não sei se é dessa. Gabarito letra A, gente, vamos lá. VF. Os vírus podem ser usados como vetores para DNA de eucarionte. Sim, pode. Aliás, o vírus é interessante porque ele é um parasita intracelular obrigatório. Então, eu sei que ele vai chegar dentro da célula. Eu sei que ele vai colocar o material dele lá. Os plasmídeos são bons vetores. Não, vetor é quem transporta. Plasmídio não transporta nada. Falso. As enzimas de restrição cortam o DNA em uma sequência de bases específicas, chamada de sítio de restrição. Opa, verdade. É isso mesmo? É verdade isso? Né? As enzimas de restrição cortam o DNA, cortam em pontos específicos, está certo. As bactérias são utilizadas para expressar os genes humanos.
por apresentarem os mesmos introns de um gene eucariota. Não é verdade. Intron é a parte do gene codificante, tá? Então ficou como? VF, A, VF, VF. Pronto, é isso. Tá? Gabarito aí, portanto, letra A. Gabarito, letra A. Show, cara. Vamos lá. Opa, questão 3, tá aí. Tá aí, questão de número 3. Questão de número 3 diz o seguinte: no Brasil foram plantados 40,3 milhões de hectares com sementes de soja, milho e algodão transgênico em 2013. Muita coisa, né? Com um crescimento de 10% em relação ao ano anterior. Esse desempenho levou o Brasil a consolidar a posição conquistada em 2009, em segundo lugar no ranking de área plantada com transgênico no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Tá aí. Olha aí o Brasilzão aí, ó, se destacando nos transgênicos. Sobre o assunto, assinale o que for correto. O que é correto em relação a transgênicos? Transgênico, lembra que é um material, um tipo de produto cujo material genético foi modificado. 1 minuto e eu volto. Letra E, através da tecnologia do DNA recombinante, foi possível produzir plantas geneticamente modificadas com genes bacterianos que conferem resistência a pragas de lavoura. Presta atenção, gente. Eu só posso falar de tecnologia do DNA recombinante nessas circunstâncias aí, tá bom? O jornal Folha de São Paulo, em junho deste ano, publicou uma notícia com a seguinte manchete: Polícia Federal usa bituca de cigarro e DNA para apurar ataque de facção. A notícia tratava do uso da genética molecular para identificar criminosos por meio de identificação de DNAs presentes na cena de um crime. Sobre esse assunto é correto afirmar que... Aí tá fácil, 1 minutinho só. Identificação de material genético, 1 minuto e eu volto. Até já.
Tá aí então, galera, olha só. Gabarito letra E. A eletroforese de fragmentos de DNA é um dos métodos utilizados para identificar pessoas. Gente, seja através da paternidade ou seja através da assassinos ou alguém que precisou ser identificado por causa de um avião que caiu, alguma coisa do tipo, tá? Ivermectina ajuda a curar a Covid, conforme mostra um estudo científico australiano que comprova que a ivermectina possui ação antiviral contra o SARS-CoV-2. Isso é falso, gente. Não tem comprovação nem até hoje, nem o próprio fabricante do medicamento disse que não tinha eficácia. Defendido pela Associação de Médicos pela Vida, o tratamento precoce contra a Covid funciona, que é corroborado por estudos robustos de sites, referências na medicina, como C19 Study, IV-Meta, HCQ-Meta, C19 Ivermectin e o C19 Legacy. Isso é falso, garoto. Fake news. Nitazoxanida, a famosa Nita, ainda não pode ser utilizado para tratamento contra a Covid, pois resultados preliminares com a medicação ainda são testes in vitro e não in vivo. Verdade, muito embora tenha sido utilizado a Nita, né, no tratamento Covid, né? E, por último, a OMS pediu desculpas pelo erro na controvérsia sobre a hidroxicloroquina e, dessa forma, passou a recomendar a medicação desde o segundo semestre de 2020. Isso é falso. Todo mundo sabe que ainda não há comprovação dessa hidroxicloroquina no tratamento contra a Covid-19. Galera, forte abraço a todos. Nós nos encontraremos novamente nesta sexta-feira, dia 19, com a nossa aula de aprofundamento de ciências da natureza. Forte abraço a todos, fiquem com Deus. Até sexta que vem. Valeu! E aí, meu amigo, como é que você tá? Rapaz, tá...